Bom, pessoal, então vamos lá, né? Voltando aqui ao que nos interessa, né? E depois a gente fala um pouco mais sobre o pudim e tudo mais, né? Mas, dedicação, pessoal, dedicação sempre. Bom, falando aqui um pouquinho, né, da nossa orientação a objeto, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Coincidentemente, o projeto que a gente usou lá, né, no encontro virtual passado. E fazendo uma rápida revisão aqui, pessoal, com relação à questão das classes e também do conceito de herança. Consequentemente, atributos, métodos e atributos privates, públicos, né? E tudo mais. Bom, nós definimos, né, o quê? No nosso, a nossa arquitetura desse projeto, onde a gente vai trabalhar aqui com a parte de alunos, funcionários, professores, alunos com bolsas, alunos sem bolsas. Então, criando aqui o nosso sistema acadêmico. Então, nós criamos todas as classes, né? Classe pessoa, a classe aluno, a classe funcionário, classe professor, aluno com bolsa. E o que que a gente foi fazendo aqui? Nós definimos os atributos e os métodos que seriam comuns, tanto para aluno, funcionário, professor e bolsa, e alunos com bolsa, e depois a gente fez o quê? Começou a definir, né, o que era específico de cada um. Então, tudo que foi comum, todos os atributos, todos os métodos, nós fizemos o quê? Colocamos na classe pessoa. A partir daí, a gente partiu o quê? Os atributos específicos de aluno, de funcionário, de professor, né, e de alunos com bolsa. Claro, nós precisamos fazer o quê? Como nós temos uma classe que está acima, que é uma classe genérica para todo mundo, nós temos que fazer o quê? Pegar essas informações e passar elas para as classes inferiores. Então, as classes inferiores precisam fazer o quê? Herdar os atributos e os métodos da classe superior. Consequentemente, isso que a gente está fazendo é o quê? É um conceito de herança. Então, a classe filha, as inferiores, elas fazem o quê? Herdam da classe pai. E foi o que a gente fez. Então, tem aqui a classe pessoa, né? Temos aqui o quê? Os atributos, no caso, nome, CPF. Criamos os métodos para setar e ler, né, as informações dos atributos, nome e CPF. Criamos também um método calcula cópias material. O que esse método faz? Um método utilizado para fazer o quê? Calcular o valor que vai ser pago quando for feito alguma fotocópia de documentos. Então, tem aqui todo, né, um contexto, né, toda uma regra de negócio que foi definida a 10 centavos. Então, a nossa classe pessoa, que é a nossa superclasse, a nossa classe pai, mãe, né? E aí a gente foi para onde? Para as classes filhas. Então, pegamos aqui aluno. Como o aluno vai fazer o quê? Vai herdar os atributos e os métodos de pessoa, a gente usa o quê? O termo extends. E o que a gente faz? Informa qual que é a classe que vai, né, fornecer essas informações. Qual que é a classe que a classe aluno vai herdar os atributos e os métodos. Então, pessoa. E é claro, definimos os atributos para aluno, matrícula, criamos os constructors, temos que ter os constructors quando a gente trabalha, né, com herança, e o constructor vazio, só aluno, sem passar parâmetros. Temos um constructor aqui com nome, CPF e matrícula. Pessoal, o constructor, ele tem que trazer o quê? Os atributos da classe, tá, que
está sendo herdada. Então, o atributo que nós temos em aluno é o quê? Matrícula. Só que nós estamos herdando o quê? Da classe pessoa. E na classe pessoa nós temos quais atributos? Nome e CPF. Então, no constructor, nós temos que colocar também nome e CPF, e a partir daí usar a palavra super, onde a gente vai estar recebendo o quê? Melhor, passando como parâmetro o nome e o CPF, que é os parâmetros, os atributos da classe que está sendo herdada, ou seja, da classe pessoa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que estar generando com isso. E é claro, né, fizemos aqui uma reescrita do método calcula cópia material, tá? Mudamos aqui, né? A gente até tinha mudado aqui, salvo engano, acho que para 7 centavos para o aluno poder tirar a cópia mais barata, né? Do que os professores ou tudo mais. Então aqui a gente vê o que? O conceito de sobrescrita de método, tá? E a partir daí a gente vai, né, ajustando, né, todo esse contexto, toda essa parte. E é claro, tudo que foi feito para a classe aluno, nós fizemos para a classe funcionário, para a classe professor, né? Então, para funcionário veio o quê? Veio o salário, que veio a mais, criamos os constructors, né? Para a classe professor também, né, veio o quê? Disciplina, que o professor, né, vai lecionar. Por quê? Porque o professor extend de aluno, ou seja, professor, né, herda as informações de funcionário. E funcionário tem o quê? Tem o salário. Criamos o constructor aqui também, né, para ir fazendo tudo. E, é claro, o método calcula salário. E a partir daí a gente vai, né, gerando tudo isso para o aluno com bolsa, para funcionário e outras classes, né, que vão estar herdando aí de pessoa, de aluno, de funcionário, salvo engano, o aluno com bolsa que herda de aluno, né, que a gente colocou lá no finalzinho para dar o exemplo. Bom, uma revisão desse conceito de herança, desse conceito, né, de constructors, métodos e também atributos que a gente está utilizando. Bom, agora tem algumas outras informações, né? Algumas outras configurações que fazem parte da programação orientada a objeto, que a gente pode estar utilizando para começar a gerir e gerenciar de uma forma melhor, né, toda essa arquitetura que está sendo criada. Então a gente consegue estar fazendo o quê? Definindo como, né, essas classes vão ser criadas e quais classes que poderão ser utilizadas ou não para criar o objeto e a partir daí traçar as informações, tá? Uma das coisas que a gente fez no final, né, da aula passada também foi o quê? Criar o objeto aluno, onde a gente fez as informações do aluno, depois a gente mostrou os dados do aluno e também fizemos o quê? O trabalho com o professor. Bom, notem que em nenhum momento aqui, né, nessa parte aqui, ó, de criação do objeto, né, então, aluno, obj aluno, igual a new aluno, eu estou criando um objeto usando o quê? A classe aluno, que é justamente a classe que está aqui. Claro que a classe aluno, ela faz o quê? Herda de pessoa, então a classe pessoa já vai estar incorporada nesse objeto que foi criado. O mesmo aqui para professor, e herda de funcionário, e funcionário herda de pessoa. Então, isso também já veio o quê? Incorporado. Em nenhum momento aqui eu criei um objeto da classe pessoa. Por quê? Porque a classe pessoa, se eu criar um objeto de pessoa, ela vai estar generalista. E não é interessante a gente criar um objeto de uma classe generalista. Ou seja, é uma classe que está fornecendo informações para N outras classes.
Então, quando a gente quer, né, começar a restringir quais as classes que a gente vai estar permitindo que o desenvolvedor crie, né, os objetos, nós começamos a definir essas classes como uma classe abstrata. É uma classe, uma das características dela é uma classe que não vai permitir que seja criado um objeto dela. Então, a classe pessoa, por ser extremamente generalista, nós podemos definir ela como abstrata. Como que eu vou fazer isso? Né? Então, eu vou vir aqui e vou falar aqui, ó, public abstract class pessoa. A partir desse momento, eu defini que essa classe vai ser uma classe abstrata. Ou seja, se eu vir aqui e falar, por exemplo, pessoa, obj, pessoa igual a new pessoa, tentar criar um objeto, ele não vai permitir criar esse objeto. Ó, ele já até marcou aqui em vermelho. Por quê? Porque essa classe pessoa, ó, passando aqui no erro, pessoa is abstract. Não cannot be instantiated. Ou seja, ela não pode ser instanciada dentro de um objeto. Tá? Então, eu fiz o quê? Ó, nesse código, em nenhum momento eu vou poder criar um objeto usando, né, pessoa. Se eu for tratar aqui também, né, eu posso pegar, por exemplo, e vir aqui em funcionário. Beleza. Se funcionário for uma classe generalista, também, mesmo herdando de pessoa, e eu não for ter exatamente objetos de funcionário, por quê? Porque eu vou especificar ainda mais, vai ser o funcionário da secretaria, vai ser o funcionário da manutenção, vai ser professor, né, vai ser o pessoal que ajuda na educação, os inspetores. Então, eu também posso definir a classe funcionário como abstract. Isso vai impedir que a classe funcionário seja utilizada para criar objeto, para ser instanciada. Tá? Uma boa prática, tá? Isso é uma boa prática, e às vezes a gente acaba não colocando, mas seria fundamental, né, a gente tá utilizando, é definir também os métodos como abstract. Tá? Por que definir os métodos como abstract? Quando a gente usa, né, um método abstrato com abstract, o que vai acontecer? Esse método ele não vai ser herdado. Tá? Ele não vai ser herdado. Então, se eu chegar aqui ó, em calcula salário e colocar aqui ó, abstract, esse método ele não vai ser herdado. Tá? Então, ele não vai ser utilizado. Aqui ele está dando erro, porque nessa versão do NetBeans aqui, ele automaticamente já, definida a classe como abstract, ele já trata todos os demais aqui como sendo abstrato já. Mas eu poderia vir aqui e colocar public abstract double calcula salário. Por quê? Porque o método não vai ser herdado, tá? E ele não sendo, é melhor, ele vai ser herdado, mas ele não vai poder ser alterado, tá? Ele vai ter que manter o quê? O return igual a 1000 aqui, tá bom? Então, basta colocarmos aqui public abstract class, que ele já vai tratar essa classe como abstrata. Eu vou manter aqui, como a gente vai estar fazendo mais pontos, e para não ter que escrever muito mais código, criando outras classes, eu vou manter só a classe pessoa como sendo uma classe abstrata. Tá? Por quê?
porque nós não vamos poder instanciar ela por ela ser mais generalista, tá bom? Então, pessoal, esse é o conceito, né, de uma classe abstrata. É uma classe que não vai poder ser, né, instanciada. Ela está aqui, ela pode ser herdada, os atributos, os métodos dela não podem ser alterados, não podem ser sobrescritos, vão se manter intactos, tá? Então, a gente consegue estar definindo aí da melhor forma, né, o padrão, né, do que a gente está utilizando ali para poder estar, né, montando e gerenciando esta arquitetura que nós temos aí no nosso projeto, ok? Bom, pessoal, sobre classe abstrata, né, é isso que a gente tem aí para poder falar. E é bem simples o conceito, tá? Não tem muita novidade, não tem muita dificuldade com isso. É uma classe extremamente generalista? É. Define ela como abstrata, porque aí ninguém vai poder instanciar ela. Mais uma vez, ela vai poder ser herdada, mas não vai poder ser instanciada. Ok? Uma outra opção que a gente tem também, tá? E está relacionado também essa questão de permitir ou não, né, a sua sobrescrita e tudo mais, e também a questão de fazer, né, herdar essas informações. Tem duas palavras, tem uma palavra reservada, tá? Quando a gente trabalha com métodos, né, e atributos, que a gente fala assim, ó, esses métodos e esses atributos não podem ser herdados, né? Em hipótese alguma ele vai poder ser herdado. Ele só é pertencente a essa classe. Como é que eu faço para definir isso? Por exemplo, se eu chegar aqui em funcionário e falar aqui, ó, que esse método public double calcula salário, ele não pode ser herdado, eu venho aqui e coloco a palavra reservada no início dele, final, tá? A palavra final informa para o código, ó, calcula salário não pode ser herdado. Esse método aqui, calcula salário, não vai poder ser herdado em hipótese alguma. Somente se eu instanciar a classe funcionário, né? E a partir daí, pessoa que ela está herdando informações, vai ter o calcula salário. O professor, ó, inclusive ele já deu até erro aqui no calcula salário, ó. Por quê? Calcula salário em professor não pode ser sobrescrito, por quê? Porque funcionário definiu ele como final, tá? Então, é aquele método, aquele atributo que só vai poder ser utilizado em funcionário. Se eu vim aqui em funcionário, eu ainda posso pegar também um atributo, eu vou criar até um atributo aqui, tá? Só para, eu vou definir esse atributo como público, tá? Do tipo string, sei lá, conta. Se eu vim aqui no atributo e colocar ele como final, tá? Ele também não vai poder ser herdado, tá? Eu defini um atributo que não pode ser herdado. Ele só vai valer para quem? Para funcionário. Aqui em professor não vai aparecer, tá? Então, se eu tentar pegar ele aqui, ele também não vai aparecer, tá? Ele só vai estar gerindo aqui, tá? Para funcionário. Então, ele não vai valer para ninguém, tá bom? Então, o método final indica o quê? Que o atributo e o método não pode ser herdado. Agora,
vem aquele detalhe, né? Ô, professor, mas eu tô herdando aqui. Calcula salário, tá em funcionário e tá em professor. Eu não posso manter esse calcula salário aqui, né, para professor. Por quê? Porque o salário de alguns funcionários não vai ser simplesmente retornar 1.000. Ele vai ser public, double, calcula salário. Mas eu vou passar aqui também, por exemplo, double, hora extra, tá? E aí, eu vou ter aqui um return, sei lá, 10.000, vai. Para não colocar regra de negócio aqui. Ó, o calcula salário básico, tá? Ele vai retornar 1.000. Calcula salário com hora extra, ele vai retornar 10.000. Aliás, não vou retornar 10.000, não. Deixa eu fazer um cálculo aqui, ó. Double, é, valor que vai ser igual a 1.000 vezes hora extra. E aqui eu vou retornar valor. Até colocar aqui diferente. Vou colocar assim, 1.000 vezes hora extra. Então tá aqui, ó. E detalhe, quando eu trabalho com o polimorfismo, aqui que é o polimorfismo? É você ter métodos com o mesmo nome, mas poder resolver a regra de negócio dentro dele de forma diferente, tá? De formas bem diferentes. Então, eu tenho aqui o calcula salário, e esse calcula salário, o que ele vai fazer? Ele só vai estar visível para quando eu instanciar a classe funcionário. Já o calcula salário com hora extra, ele vai estar visível, né, para as classes que herdar, né, da classe funcionário. Então, o professor aqui, ó, esse calcula salário, eu vou vir aqui e vou colocar o quê? Double, hora extra. Vocês estão vendo que o erro foi resolvido, tá? Ele não está dando mais erro. Então, beleza, eu estou usando aqui hora extra para calcular o salário do professor. Notem que, se eu vim aqui colocar final aqui também, automaticamente ele já deu erro aqui na classe professor. Por que que ele deu erro? Porque a classe professor está herdando de funcionário. E eu estou fazendo o quê? Eu estou subscrevendo o método calcula salário, tá? Então, quando o método ou o atributo puder ser herdado, eu não coloco o final. Então, o final é uma forma de ter o que? Esta restrição, tá? Vai ter essa restrição. E a partir daí, a gente vai estar fazendo o quê? Gerindo, né, da melhor forma todas essas opções, todos esses detalhes. Tá ok? Então, pessoal, pensem aí e relembre, tá? O método final não permite, ou melhor, palavra reservada final não permite que o método seja herdado por outra classe. Sempre. Por isso que o calcula salário aqui não é herdado para professor, tá?
e eu não havia salvo aqui, ele continuou dando erro em professor. Bom, isso envolve o quê? Os métodos e atributos, tá? Para simplesmente e simplificar bastante esse contexto. Uma outra coisa que a gente, né, fez aqui foi o quê? O polimorfismo. Eu estou criando um calcula salário, aonde eu não estou passando parâmetro nenhum, eu criei um outro método calcula salário que eu estou passando hora extra, né? Eu posso vir aqui ainda e definir uma outra fórmula de cálculo. Public double, calcula salário, aonde eu vou ter o que aqui? Double, valor hora, e double, quantidade de horas. E aí eu vou fazer o quê? Double, valor, vai ser igual a 1000, mais valor hora, vezes quantidade de horas. Return valor. Ó, eu criei a mesma função, tá? Calcula salário. Consequentemente, eu estou passando valores diferentes. Então, eu não preciso ter todo aquele trabalho de estar alterando a função. Eu posso fazer o quê? Usar o conceito de polimorfismo e criar um método de várias formas, com o mesmo nome, tá? Inclusive. Então, se eu vim aqui, ó, onde eu pego aqui o objeto professor, se eu vir aqui e colocar aqui, ó, obj professor, ponto. Opa, o P ficou minúsculo aqui. Ponto. Olha só o que apareceu aqui. Calcula salário, onde eu estou passando a hora extra. Calcula salário, onde eu estou passando o valor da hora e a quantidade de horas. Tá? E a partir daí, a gente vai, né, criando e escolhendo. Ah, eu vou calcular o salário onde eu vou passar a hora extra aqui. Hora extra 10. Ah, mas agora o professor ponto calcula salário, eu vou passar aqui o valor da hora extra, R$ 100, e a quantidade de horas, sei lá, 20 horas. A função, o método, tem o mesmo nome, mas a quantidade de parâmetros é diferente, incluindo o cálculo vai ser feito diferente. Então, esse é o conceito de polimorfismo. Vocês criarem métodos com o mesmo nome, mas com regras de negócios diferentes. Tá? Então, ele vai fazer isso. Aliado a essa parte de polimorfismo e métodos, por exemplo, eu posso vir aqui no calcula salário, onde eu estou passando a hora extra, eu vou até mudar aqui. Ao invés de eu passar a hora extra, eu vou passar aqui agora o valor da hora e a quantidade de horas. Tá? Pessoal, se eu pegar e manter isso daqui, ele vai resolver dessa forma aqui. Mas eu quero que ele, na verdade, execute dessa forma aqui, ó. Tá? Onde eu vou ter 1.500 vezes quantidade de horas e o valor da hora. Então, eu quero que
nesse momento aqui, aqui, o calcula salário, essa função calcula salário aqui, ao invés dela executar o método que está em funcionário, ele execute de professor. Então, eu quero fazer o que agora? Sobreescrever, tá? Ou seja, sobreescrever o método calcula salário. Então, eu vou usar o quê? A palavra reservada, @override, tá? O que isso daqui faz? Toda vez que eu for pegar professor aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai usar esse calcula salário aqui e não de funcionário. Por quê? Porque eu sobrescrevi o método que estava sendo herdado usando override. Sempre eu vou colocar @override para poder falar assim, ó, instanciei o objeto professor da classe professor, mas o calcula salário que vai ser utilizado quando eu colocar o valor da hora e a quantidade de horas é o que está na classe professor e não o que está sendo herdado da classe funcionário. E a partir daí, eu posso fazer isso com todos os métodos. Tá? Eu posso ir criando esses métodos. Tá? Inclusive, para vocês terem ideia, eu posso vir aqui na classe funcionário, desculpa, na classe professor, colocar aqui, ó, um public void calcula salário. Ah, não vai poder ser só calcula salário porque tá lá. Double valor, tá? Eu posso sobrescrever o método dentro da classe, tá? Eu posso ir sobrescrevendo esse método, tá? Então, eu posso ir criando isso e ajustando, né, sempre que for necessário para poder estar usando aí o conceito de polimorfismo e, consequentemente, também, né, fazer o quê? Né, sobrescrever o método que a gente está utilizando. Isso facilita o quê? Define claramente qual que vai ser o método que vai ser utilizado para fazer um cálculo quando ele for chamado. A partir do momento que eu coloquei o override, ele vai sempre usar esse método calcula salário aqui. Tá? Se eu definir um outro método, ele vai, né, sem o override, ele vai usar o método aqui do calcula salário. Tá? Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso. Quero que ele use um método generalista? Beleza, usa da classe funcionário. Quero que ele use um método específico, e é claro, para isso eu vou manter o mesmo nome, porque eu estou usando o conceito de polimorfismo e escrevendo ele de outras formas, eu uso a palavra reservada override. E a partir daí ele vai fazer o quê? Entender todo esse conceito. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Deixa eu ver, tem algumas mensagens aqui. Gabriel, Rafael precisou sair. Beleza. A Laísa parece que também precisou sair. Mas tudo bem. Tranquilo, até aí, sossegado. Bom, um outro conceito, tá, que a gente usa, e esse conceito ele está mais focado também, né, na arquitetura do código. Então ele coloca, né, restrições e regras de como o código vai ser criado, são as interfaces. Pessoal, ó, e abrindo um parênteses aqui. Às vezes a gente fala de interfaces, tá?
não é o front-end, porque muitas vezes eu falo, ó, interface gráfica, tá? Mas, na orientação a objeto, interface é quando você vai lá e define regras para a criação da classe. Tá? Então, a gente vai ter o quê? Regras que devem ser utilizadas para a criação dessa classe. Por exemplo, se eu for criar a classe funcionário, notem que eu coloquei aqui ó, três métodos, desculpa, calcula salário. Tá, mas tem que ter esses 3 métodos? Ah, tem que ter os 3 métodos. Então, o programador, o desenvolvedor, ele pode, no momento ali, esquecer algum método. E ao invés de ele implementar 3, ele implementa 2. Ou implementar 1, né? Mas eu consigo definir os métodos que serão implementados e precisam estar implementados dentro de uma classe. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma classe e essa classe vai ser o quê? Uma interface. Então, eu venho aqui, por exemplo, em New, eu tenho aqui Java Class, mas eu vou criar uma Java Interface, tá? Dentro do NetBeans. Criando, né, essa interface, eu vou chamar ela de funcionário, tá? Melhor, vou colocar funcionário, que vai ser interface de funcionário, tá? Então, tá aqui, ó. Eu vou apagar esses comentários aqui também, para ficar melhor. Notem que ele criou aqui essa classe do tipo interface. Interface e funcionário. O que eu vou colocar, por exemplo, nessa interface? Eu posso colocar atributos e eu posso colocar métodos. Então, aqui vai dizer os métodos necessários que eu tenho que ter. Então, por exemplo, se eu criar, por exemplo, eu posso ter um método, né, a gente estava fazendo ali do calcula salário, mas eu posso obrigar a ter um método public double calcula hora extra. E aqui, pessoal, ó, outro detalhe também importante e a gente tem que ficar atento a isso, tá? Muito atento a isso. Eu não vou pegar aqui e escrever o método como eu faço na classe. Eu simplesmente vou colocar o quê? A chamada do método. O cabeçalho do método. Aqui em funcionário, eu não coloquei public double, calcula salário, double, hora extra, abri, fechei chave e coloquei a regra de negócio. Na interface, eu simplesmente coloco o quê? A chamada para o método. Public double, calcula hora extra. Aí eu posso ter também um outro método, public double, insere funcionário. Na verdade, aqui não vai ter double, né? Vou colocar aqui void, porque vai inserir só. Posso ter um outro método, public void altera funcionário. Eu vou colocar mais um outro método aqui, ó, public void stat. Aqui eu vou colocar um boolean, que ele vai retornar um valor lógico. Status funcionário. Olha, eu criei a interface, defini 4 métodos como sendo métodos obrigatórios para poder serem declarados, serem definidos
dentro da classe funcionário, tá? Então, o desenvolvedor, quando eu trabalho com esse conceito de interface, eu falo assim, ó, projeto, esses métodos, esses atributos devem ser implementados na classe funcionário, tá? Eu estou meio que impondo a implementação desses métodos. É necessário, precisa ter esses métodos. Não pode terminar de fazer a classe sem ter esses métodos. Preciso disso. Beleza. Então, eu vim aqui e defini esses métodos. Não vou entrar na parte de atributos aqui, para não... Ah, vou até colocar aqui, vai. Private, status. Private boolean, status. Pronto. Né? Mas por que que ele não está aceitando? Private, só vai aceitar public. Que erro que ele está dando aqui? Esqueci alguma coisa? Ah, status é palavra reservada. Ah, mas mesmo assim ele está dando erro aqui na parte do atributos. Ah, igual a true. Beleza, criei o atributo e já seto um valor padrão para ele. Eu até vou colocar status com S maiúsculo, porque aí não vai ter problema. Então, criei um atributo. Eu vou precisar ter um atributo status lá na classe. Só que, como é que o código, como é que o projeto fica sabendo que ele tem que ter isso daqui na classe funcionário? Como que ele fica, né, sabendo disso? Como que eu falo para ele na classe que, ó, você precisa implementar esses métodos, implementar esse atributo? Como que eu vou tratar isso, né? Eu vou até mudar aqui para private para seguir o nosso padrão. Mas private ele não aceitou não, então vai ficar público. Tá? Como é que eu vou falar isso? Eu vou vir aqui na classe funcionário e aonde eu estou criando a classe, notem que aqui já tem, ó, public class funcionário, extends pessoa, ou seja, já está herdando de pessoa. Eu vou colocar aqui, ó, um implements e funcionário. Por quê? Ó, public funcionário vai herdar de pessoas, mas vai implementar, né, funcionários. Desculpa, e funcionário. Tá? Ah, ele deu um erro aqui por questões do status funcionário. Por que que ele está retornando um erro aqui no status funcionário? Vou mudar ele de ordem aqui, que às vezes pode estar relacionado a isso. Tá dando erro aqui porque eu ainda não implementei, né? Então tá certo. Ele está aqui falando que eu estou implementes funcionário aqui, só que está faltando classe. Então ele vai dar erro aqui. Então o que que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que colocar aqui, por exemplo, um public, né? Boolean, status,
igual a true. Tá? Por quê? Né? Porque eu coloquei aqui, ó, public boolean status igual a true. Então eu tenho que implementar esse atributo lá. Tá? Esse atributo é necessário. Ele precisa estar lá, né? Aí tem também hora extra, status funcionário, insere funcionário e altera funcionário. Então, eu vou vir aqui na classe funcionário, eu vou ter o que aqui? Public, double, eu vou pegar, para ficar mais fácil, copiar aqui, né? Porque agora aqui a gente vai fazer o quê? A implementação, né? Então aqui vai ser o quê? E aqui eu vou ter o quê? Um return 10. Aqui, né? Vou pegar o quê? Return false. O insere funcionário, aqui não vou retornar nada, só abrir e fechar. E aqui, só abrir e fechar a chave. Então, pessoal, eu fiz o quê? Eu implementei, tá? Os todos, né? Os processos, tá? Como eu estou sobrescrevendo esses processos, eu também tenho que fazer o quê? Usar o override, tá? Então ele já está, ó, se eu tiver aqui na classe funcionário, né, eu vou usar o quê? Override aqui, o override aqui, o override. Pessoal, eu posso clicar aqui nele e escolher para focar override, ou simplesmente eu posso vir aqui e digitar override, tá? Então eu posso fazer isso. Quando eu faço isso, ó lá, ele já resolveu o problema, não tem mais erro. Tá? Então ele fica falando, ó, tem coisa errada, vai ajustar. E a hora que eu vou aqui, se eu clicar aqui, ele vai aqui para minha classe, para minha interface, onde eu tenho todas as classes de funcionário. Se eu vir aqui e colocar, por exemplo, public void exclui funcionário, tá? Beleza. Criei aqui uma nova classe que deve ser implementada, o exclui funcionário. Automaticamente, ele já está apontando o quê? Uma falha aqui na classe funcionário, na classe funcionário. Por quê? Porque eu estou implementando de funcionário, então eu também tenho que vir aqui e colocar lá, override. Aí eu vou ter o que aqui? Public, void, exclui, funcionário. Tá? Então eu posso digitar o override e criei a classe. Automaticamente, ele já resolveu toda a parte do erro. Tá? E não tem mais erro no funcionário. Então, interface, né, quando eu defino uma interface na programação orientada a objeto, isso significa o quê? Ó, tem que ter esses métodos. Ah, mas e se eu quiser colocar métodos a mais, vai dar algum problema? Não, porque eu tenho calcula salário aqui, ó. E o calcula salário não está implementado lá na interface e funcionários. Então, eu posso criar outros métodos, mas quando eu defino uma interface para ser utilizada, eu vou estar falando, ó, precisa implementar esses métodos na classe que tiver relacionado. Então, ele vai obrigar, né?
não dá nem para dizer que é um lembrete, mas ele vai falar assim, ó, você não fez a implementação desse método, tem que ter ali. Tá? Isso, João, serve como garantia que você criou todos. Tá? Ó, vou fazer mais um exemplo para vocês, e eu vou pegar aqui para professor. Tá? Eu vou, botão direito, new, Java Interface e professor. Beleza, eu já tenho o método calcula salário implementado lá para professor. Mas eu vou pegar aqui na interface, tá? E vou fazer o quê? Vou vir aqui. Pessoal, é toque, tá? De ficar organizando aqui a indentação e tudo mais, tá? Eu vou definir o que aqui? Um método, por exemplo, public void disciplina professor string nome disciplina, tá? Então tá aqui, ó, definir. Dentro de iProfessor, melhor, a interface iProfessor está relacionada aonde? Professor. Então tem o quê? Um método aqui obrigatório. Eu preciso ter um método disciplina professor. Tá? Aí o que eu faço para garantir isso? Aqui na classe professor, eu venho aqui e faço o quê? Implements e professor. Automaticamente, erro. Ele já está falando, ó, professor is not abstract e não pode, né, sobrescrever um método abstrato disciplina professor em e professor. Então eu tenho que vir aqui, né, e vou ter que fazer o quê? Public void disciplina professor. Aqui vai estar o quê? String nome, opa, disciplina e tá aqui. E é claro, posso vir aqui e falar o quê? Override, tá? Para sobrescrever o método que está lá na interface. Automaticamente, o erro que estava aqui já foi resolvido. Então, é o que? A garantia que esses métodos e esses atributos serão implementados na classe que está fazendo uso da interface. Pessoal, eu posso, inclusive, fazer o seguinte, ó. Eu criei essa classe e professor, tá? Mas digamos que eu tenha, né? Que nem eu tenho aqui, ó, aluno e aluno bolsa. Vamos fazer mais um, só para tirar o desencargo da dúvida. Só que aqui vai ser o quê? E aluno. Tá? E eu vou vir aqui na interface, né, de aluno. E eu vou fazer o que aqui? Eu vou criar um método que vai ser public tem que pôr minúsculo, né? Public double nota aluno string disciplina. Ora, esse método vai retornar o quê? A nota do aluno relacionada à disciplina, tá? Aí eu venho aqui para aluno e falo, ó, você vai implements e aluno. Beleza, já marcou aluno como errado. E eu posso vir aqui, ó, em aluno bolsa e também falar, ó, implements e aluno.
A interface, né, esse arquivo de interface, eu posso usar ele em N classes que eu quiser. Tá? Se eu tiver uma classe aqui, professor universitário, eu posso pegar e colocar interface professor universitário, para implementar a interface de professor. Tá? Então, aqui eu tenho que fazer o quê? Public double nota disciplina, string, disciplina, e aqui eu vou return, por exemplo, 9.5, vai. Né? Vou usar o quê? Override também. Né? E vou vir aqui em aluno e vou também fazer o quê? Public double nota disciplina string disciplina return 8.0, né? E aí, peraí, deixa eu ver se eu coloquei o nome, né, certinho. Eu vou copiar isso daqui. Não é nota disciplina, né? É nota aluno. Aí, agora eu vou fazer o quê? Override aqui. E aqui também estava dando erro, porque eu coloquei nota disciplina e, na verdade, é nota aluno. Então, um lapso. Então, eu uso a interface, eu implemento essa interface para N classes, claro, se ela estiver relacionada. Tá? Ah, pessoal, e ainda, ó que legal, eu posso chegar aqui para a classe professor, eu não estou implementando a classe e professor, eu posso chegar aqui, colocar uma vírgula, ó, implementa também a interface e aluno. Então, eu posso estar implementando, né, usar N interfaces para poder implementar a classe, tá? Deu um branco aqui. Então, eu vou ter que fazer o que aqui? Public, double, nota aluno, tá? Por quê? Eu estou impondo return 0, por exemplo, vai. Eu estou impondo que ele vai estar usando o quê? Também a interface de aluno. Então, eu posso fazer isso, ó. E professor e aluno. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma interface mais com métodos e atributos generalistas, e eu tenho uma interface com métodos e atributos mais específicos. Então, eu posso estar fazendo uso de duas interfaces aí para poder estar fazendo o quê? Gerenciando e, né, controlando como que tudo vai ser impresso, implementado em cada uma das classes. Tá? Então, eu também tenho essa opção aqui de utilizar, né, duas interfaces aí para poder estar implementando. Se eu apagar aqui, vai dar algum erro? Não, por quê? Vai dar erro no override aqui, por quê? Porque eu não estou mais, né, usando isso, mas eu posso manter o método nota aluno dentro da classe professor também, mas eu não estou usando mais a interface de aluno. Se eu colocar o ialuno aqui de novo, ele vai, né, questionar aqui se eu estou ou não colocando o método override. E aqui, pessoal, ó, notem que ficou verdinho, né? Se eu clicar aqui nesse botão verde, ele vai lá para a interface, né, que foi definida de onde eu estou, né, pegando os métodos, os atributos que devem ser
implementados em cada uma das classes, tá? Então, é algo que faz o quê? Permite que a gente padronize o desenvolvimento na orientação a objeto. E também faz com que, em nenhum momento, métodos ou atributos deixem de ser implementados. Claro, aí vocês vão falar assim, poxa, professor, mas vai dar um certo trabalho para estar criando isso. Sim, vai ter esse trabalho, mas esse trabalho começa a gerar o quê? Um ganho, porque você não vai esquecer métodos de serem implementados, porque o seu código vai seguir um padrão, tá? Todos os métodos que são ali necessários serão implementados, serão declarados, e isso, o tempo que a gente usa, né, eu ia falar até a palavra perde, mas o tempo que a gente usa para criar a interface, a gente ganha lá na frente com relação ao quê? O tempo que a gente não vai estar usando para retrabalho. Por quê? Poxa, esqueci o método, por isso que não está funcionando. Aí você vai lá e implementa todo o método de novo. Aí você vai ter que testar o método. Se já tivesse feito e tratado tudo isso usando uma interface, não ia esquecer o método e, consequentemente, não ia ter, né, desgaste com alguma coisa no cliente, porque às vezes esse código já pode estar até lá no cliente. Tá? E isso vai gerando o quê? Certas atritos ali, né, e algo assim, perca de confiança no que você está fazendo com relação ao código. Então, interface a gente ganha dessa forma. Parece que a gente está perdendo, mas na verdade a gente está ganhando e muito. Ok? Bom, pessoal, então, hoje a gente viu todo esse contexto, né, da classe abstrata, de interfaces, né, de sobrescrita do método, né, sempre aqui o override, né, que a gente usa, né, a questão dos atributos finais, né, o final, que a gente usa no início da declaração do atributo, falando que, ó, esse atributo vai ser só aqui, ele não vai poder ser sobrescrito e tudo mais. É esse, né, esse método, esse atributo é aqui e fim de papo, ninguém vai poder estar usando ele para frente, tá? A questão do polimorfismo, né, a gente criar várias formas aqui de trabalho, né, eu ainda posso, em detalhe, pessoal, eu posso aplicar o polimorfismo aqui na interface também, tá? Por exemplo, no inserir funcionário aqui, eu posso ter, por exemplo, um public, void, insere funcionário, aonde eu vou ter aqui, ó, string nome e string CPF, tá? Então, eu já defino, inclusive, até na interface que, ó, vai ter polimorfismo, tá? Vai ser tratado o polimorfismo. Se eu vim aqui para funcionário, ele já está fazendo o quê? Já está dando erro. Então, eu vou ter que ter o quê? Um overwrite aqui, que eu vou até copiar para ser mais rápido, para não ter que digitar de novo, aonde eu vou ter que ter o quê? String nome e string CPF. Tá? Ele já vai obrigar também você a criar e trabalhar com polimorfismo. Ok? Então, a gente já consegue gerir isso, a parte de sobrecarga de métodos, né, que é o override. Enfim, conseguimos, vamos fechar aí todo esse conceito, né? Acabou sendo até breve, né? Mas ficou aí toda essa parte do conceito. O que falta agora? Implementação das regras de negócio dentro dos métodos. Pessoal, as interfaces, ela não conta com as regras de negócio dos métodos. É somente a declaração do método, como a gente viu aqui, ó. Não tem regra de negócio na interface. Só declara os métodos. Ó, tem que ter um método calcula hora extra. Tem que ter um status do funcionário.
tem que ter um método insere funcionário, tem que ter uma sobrescrita, né, um polimorfismo aí do método insere funcionário, passando como parâmetro nome e CPF, tem que ter um método altera funcionário e tem que ter um método exclui funcionário. Então, ele define os métodos que devem ser implementados na classe. Só, sem regra de negócio. A regra de negócio de cada método, ela vai ser implementada onde? Na classe, sempre. Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Fácil, fácil hoje, mais tranquilo? Ou gerou algumas dúvidas aí? Ah, maravilha. Se tá todo mundo joinha, eu fico feliz da vida, né? E aí a gente consegue, né, dar, né, fazer um desfecho aí com relação a essas propriedades. Fica, né, para a gente discutir um pouco mais adiante, né, algo assim bem interessante, tá, que a gente vai estar discutindo no próximo encontro virtual, que é tratamento de exceções. Tá? Tratamento de exceções, pessoal, é crucial para um código-fonte. Então, só dando um spoiler, código-fonte não, né, para o programa, só dando um spoiler, né, aí para os próximos assuntos que vocês vão estar estudando, tratamento de exceções, ele evita que o programa quebre. Ou seja, a gente já às vezes se deparou lá, você está trabalhando, de repente dá uma mensagem de erro. Ou runtime, error set, né? Out of memory. E um botãozinho OK. A hora que você clica no botão OK, ele fecha todo o programa. Tá? Então, a gente vai conseguir fazer o quê? Tratar todo o erro que acontecer. Ah, deu erro X. O que acontece? Ó, resolve. Então, a gente vai conseguir identificar falhas que acontecem no código, o tratamento de exceções, e resolver aquelas exceções. Principalmente quando a gente trabalha com acesso a banco de dados, né, a gente tem que implementar o tratamento de exceções, porque envolve conexão com a rede. Então, às vezes o servidor cai, aí você vai simplesmente fechar o sistema? Não. Você dá a mensagem para o usuário, ó, aconteceu tal coisa, ó, essa informação que você digitou aqui em texto tem que ser numérico, tá? Então, são essas exceções que acontecem que a gente trata, dá mensagem para o usuário e faz com que o usuário corrija aquela falha, tá? Ou seja, a gente está falando assim, ó, o problema aconteceu, né? E essa é a solução. Se nós, desenvolvedores, conseguirmos corrigir o problema via código, ótimo. Se a gente não conseguir, o que a gente faz? Usuário, precisamos da sua ajuda. Só que aí a gente informa para o usuário o que ele precisa fazer. Por exemplo, ele digitou uma informação errada. O que a gente faz? Fala para ele, ó, essa informação está errada. Por quê? Porque era para ele ter digitado um valor numérico. Ele foi lá e colocou texto. A variável que foi criada, ela armazena o quê? Valor numérico. E não texto. Então, isso vai gerar o quê? Um erro no sistema. Porque você está tentando gravar um texto no número, numa variável que só aceita número. E aí, se você deixar passar isso, o sistema fecha. Então, a gente fala assim, ó, tal informação tem que ser numérica. Você digitou texto, então vai lá e corrige essa informação, tá? E aí a gente vai, né, resolvendo e vai aprimorando todo o processo do código. Pois não, Miriam? Esse método que a gente ainda vai ver, ele é usado mais em formulários? Tipo, olha, você deixou de escrever tal coisa. Esse campo é obrigatório, volte, e faça tal coisa. Ou não? Não, no contexto geral. Eu dei um exemplo de formulário para ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas, por exemplo, ó, se eu tiver aqui, eu vou até usar aqui a nossa classe útil. Se eu tiver um método aqui, por exemplo, ó, public
void conecta base dados. Aqui eu vou ter o quê? A regra de negócio para conectar com o banco de dados. Ou seja, eu estou usando a minha máquina aqui, mas o banco de dados está num outro servidor, tá lá numa outra sala e eu vou estar usando via rede. Então, a hora que eu for conectar, ou se der algum problema de comunicação, ele vai falar que não conseguiu conectar com o servidor. Só que isso vem em forma de erro. Então, eu identifico o erro e falo, opa, o servidor caiu ou deu alguma falha na rede. Espera aí, eu vou esperar 5 segundos e vou tentar conectar de novo. Tá vendo? Ó, o próprio código que eu fiz está tentando resolver o problema. Eu espero 5 segundos e tento fazer uma nova conexão. Opa, foi, beleza, continua funcionando o sistema. Para o usuário, isso foi transparente. Aí, eu tento conectar de novo, ele não consegue, dá erro. Eu tento, ele dá erro. Tento, dá erro. Opa, o problema está na rede de comunicação ou está no servidor. Usuário, problemas ao conectar com a base de dados. Verifique. E eu paro o sistema até que ele chegue e fale, problema resolvido. E clique no botão lá, problema resolvido. O que eu faço? Eu tento conectar novamente. Por quê? Porque talvez vocês não passaram por isso, mas às vezes você está lá num site web mesmo, num e-commerce, preenchendo os seus dados, de repente a tela dá uma mensagem de erro e fecha. Tudo que você preencheu para cima, você perdeu, você tem que começar tudo de novo. Tá? Então, o tratamento de exceções, tratamento de erros, vem justamente para isso, para tornar o sistema inteligente e não permitir que o usuário perca dados. Claro que às vezes não tem como, ele vai perder, mas a ideia é deixar o sistema sempre aberto e informando o usuário de possíveis falhas que nós, como desenvolvedor, não conseguimos implementar um código para corrigir. Por quê? Porque aí demanda a interferência do usuário. Tá? Aí a gente vai ajustando isso. Pode ser num formulário, pode ser numa conexão com um banco de dados, pode ser num cálculo, né, que você está fazendo, que ele deu um erro ali no cálculo. Espera aí, eu implementei, tem um erro de lógica aqui, eu estou tentando somar 1 mais A. Ele vai colocar um A. E isso vai dar erro. Aí a gente fala, opa, deu erro, o que eu faço então? Então eu não coloco o A. Eu simplesmente, no lugar do A, coloco um 0. E falo, dou uma mensagem para ele, verifique o resultado final. Aí ele vai olhar e vai ver que está com falha e vai pedir para recalcular. Tá? Então são coisas que a gente consegue estar gerenciando a execução da aplicação e qualquer eventualidade que aconteça a gente vai conseguindo resolver isso. Tá? Formulário, regra de negócio, conexão com banco de dados, impressão, né? Às vezes a gente manda alguma coisa para impressão e a impressora está desligada. Vai retornar um erro. Então a gente informa para o usuário, ó, impressora desligada. Ou impressora sem papel, vai depender tudo da mensagem, do código de erro que está sendo retornado. E a gente consegue, dessa forma, gerir todo o sistema e tornar, né, uma operação transparente para o usuário e um sistema inteligente né, e sensitível, não suscetível, né, mas sensitível a falhas, porque ele vai entender a falha e vai tentar corrigir ou propor uma solução para a correção. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Até aí? Ô, João, pode dizer. Boa noite. Com relação só àquela parte ali da implementação da interface, qual é a lógica mesmo do porquê do override ser necessário? Porque você está reescrevendo o método que está aqui na interface. Ah, sim, porque aí ele não tem lógica dentro dele, né? Isso, aqui não tem Ah, lógica, você tá. só Ah, está sim. com Se o você não der cabeçalho override, dele. você vai botar lá um método vazio, né? Na Seria verdade, isso. assim, o overwrite aqui,
ele aparece mais como um warn, né? Ele não gera um erro, né? Tá aqui, ó, um warn, Ah, sim, sim. É né? só uma boa prática É botar uma ele. boa prática aí Ah, para falar assim, ó, tá beleza, de acordo com as boas práticas, ele tá sobrescrevendo o código de forma correta, né? Então o código tá bonito, tá alinhado, organizado, né? sim, sim. Dessa Ok, forma. obrigado. Por nada. Mais algum detalhe, pessoal? Ou tranquilo? Tá tudo tranquilo, a gente pode encerrar por hoje, nessa sexta-feira, né? Chegamos aí a quase 11 não, né? 9h30. Né? Para vocês aí aproveitar.